país deveria parar diante de um fato da gravidade desses. Esse ministro ele não está numa conversa, ele está presidindo o Tribunal Superior Eleitoral e uma pessoa que está ali dentro com funções dá uma opinião contrária dele e ele faz o gesto de degola. Eu só pergunto o seguinte: se o presidente Bolsonaro, na live de ontem, por exemplo, tivesse se referido a alguém e tivesse feito esse gesto, vocês não acham que na mídia do mundo inteiro isso estaria hoje já? Como o fascista, o ditador, o tirano, nada. As notícias poucas que eu vi já estão torcendo a narrativa, dizendo que os criminosos são as pessoas da campanha do Bolsonaro que investiram contra esse fato. O fato em si não tem problema nenhum para o consórcio da mídia. Eu digo o seguinte: eu não sei mais o que pode acontecer no país. Sinceramente, eu não sei mais. Ontem, o presidente da República acusou o senhor Alexandre de Moraes de ter vazado dados do telefone de um ajudante de ordens dele, que é um tenente-coronel, que tem ali dentro informações de Estado. E isso é uma coisa, depois ele faz esse gesto de degola. Eu pergunto o seguinte: que lisura tem essa campanha eleitoral? Esse processo eleitoral? E mais do que isso, quem está, no fundo, comandando o país? É assustador. Eu acho que é assustador. E eu só pergunto o seguinte: nós vamos ficar assim? Garantidores da democracia, e o sujeito fala em degolar uma pessoa que é uma ministra que está ali no tribunal. Mas o que é isso? O que é isso? Eu pergunto o seguinte: para onde essas pessoas querem encaminhar o Brasil? Para onde? Eu há muito tempo que digo que uma das pessoas que mais claramente viu toda esta atuação durante estes meses foi o José Roberto Guzzo, com uma série de artigos que ele escreveu em que ele disse claramente que o tribunal estava preparando um golpe para eleger Lula. E a mim me parece o seguinte: como é que fica esse atentado, por exemplo, ao presidente da República de quebrar o sigilo telefônico de um ajudante de ordens, um militar, quando isso envolve segredos de Estado? Será que isso vai ser normalizado? Será que ninguém vai deter a marcha translocada e tirânica deste senhor, que já foi parar nas páginas do New York Times, já teve 131 delegados da Polícia Federal que apresentaram notícia-crime contra ele? Eu pergunto o seguinte: qual será o limite disso aqui? Não acho que seja maluca a decisão de proibir as lives. Eu acho que é uma coisa completamente arbitrária, sem fundamento algum, de uma perseguição política ao presidente. Isso, o que é que tem, é o que dizem a mim, o que é que tem estar dentro de um lugar que tem uma biblioteca ou não está um lugar que tem uma biblioteca? Isso é uma perseguição política indisfarçável. E mostra o seguinte: como a justiça eleitoral, o tribunal eleitoral é tirânico. De onde é que vem essa regra? Qual é a lei? Qual é o dispositivo eleitoral que leva a isso? Agora, vejam o seguinte: a justiça toma essa posição, depois vem a mídia e diz o seguinte:
Bolsonaro faz live, quer dizer, proibido de fazer live dentro do palácio, ele faz live num lugar que é um recanto. Aí, qual é a notícia da mídia, do consórcio da mídia? Bolsonaro faz live com um aparato que lembra as lives da Al-Qaeda. Mas é o seguinte, é que nós estamos numa loucura. Eu tive a oportunidade, neste fim de semana, de conversar um pouquinho com a juíza Ludmila Grilo. E disse que ela está fazendo muito bem ao apontar a perseguição que está sendo feita a ela, mas mais do que isso, ao que se está vivendo no país e assemelhar com o clima que se vivia na União Soviética. Nós estamos chegando a isso. Nós estamos chegando a isso. Agora, eu vou lhes fazer uma pergunta. Você tem uma pessoa que está no Tribunal Superior Eleitoral fazendo um jogo, como diz o José Roberto Cruz, sem pudor algum a favor de um candidato e transformando o Tribunal Superior Eleitoral num partido e numa máquina política de perseguição ao presidente. Você vê o presidente desse tribunal fazer esse gesto assim. Agora faça um raciocínio comigo. A pessoa que está sendo perseguida, Bolsonaro, foi vítima na campanha eleitoral passada de uma tentativa de assassinato. Eu acho que basta dizer isso. Ontem o presidente disse na live, eu não posso, estou aqui trabalhando na presidência, vou ali ao banco fazer não sei o quê, vou ali comprar uma coisa à farmácia. Ele não vai fazer isso. Claro que ele vai pedir para alguém fazer isso. E alguém vai ter que fazer a transferência desse dinheiro, né? Por isso é que eu digo o seguinte, quem vazou isso foi o Alexandre de Moraes com uma atitude política. Ora, o que é que isso tem a ver com o ministro do TSE, do Supremo? Eu acho que tudo isso são ilegalidades que cada vez mais ferem a ordem do país. É um Estado anárquico em que os representantes que deviam cuidar do cumprimento da Constituição estão violando tudo. Agora eu pergunto o seguinte, isso não para nunca? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, eu ainda não vi toda, mas já vi uma boa parte da entrevista daquele desembargador direto ao ponto, aquele desembargador que era corregedor do Tribunal Regional Eleitoral. Vejam o que ele disse sobre o Supremo. Vejam o que ele disse sobre o sentimento que existe na magistratura do Brasil em relação ao Supremo. O desembargador chama-se Sebastião Coelho, né? Lembram-se aquele que se demitiu logo após a tomada de posse do Alexandre de Moraes. E ele diz por que ele abreviou a carreira dele para poder falar e denunciar o que está acontecendo. Ele diz 80% dos juízes e desembargadores e uma grande maioria, como eu, estão revoltados com o que acontece no Supremo Tribunal Federal. E ele diz o seguinte, o Supremo Tribunal Federal está liquidando com a justiça no Brasil. Está destruindo a justiça no Brasil. Agora, isso é um desembargador, não sou eu que estou dizendo aqui. E antes de prosseguir nisso, só acrescento um dado, a quebra do sigilo, porque se liga a essa denúncia. É que, mais uma vez, a PGR foi desprezada. O Aras disse que não havia fundamento para fazer essa quebra de sigilo e o Alexandre de Moraes fez. E ainda vazou para a imprensa. Bom, agora, esses 131 delegados, para mim, me parece o seguinte, que há
dentro da Polícia Federal também um profundo descontentamento com o que está acontecendo. A Polícia Federal está sendo usada como um aparato policial particular pelo Alexandre de Moraes. E eles fazem uma notícia-crime contra ele. Não é que eles escrevem uma cartinha. Eles estão fazendo uma denúncia, uma notícia-crime pelos arbítrios que ele está praticando. Aliás, eu não me lembro agora, foi durante a leitura, não prestei atenção se na leitura que você fez também está dito isso. A notícia-crime não é só contra ele, é contra um delegado da Polícia Federal também, que comanda a inteligência da Polícia Federal. E portanto, isso mostra que há uma parte da Polícia Federal que está engajada nesse sistema de ilegalidades montado pelo ministro. Eu não sei qual será a sequência disso, mas isso tem que ter andamento. Eu acho que se fossem 2 delegados que fizessem isso, tinha peso. Agora, 131 delegados mostra que há um peso muito grande dentro da instituição e eles dizem mesmo que a instituição está sendo vilipendiada pelo ministro, que está colocando a Polícia Federal a seu serviço para os seus atos de arbítrio. Me parece um momento realmente importante. Eu até vi e coloquei até no meu Twitter, que o delegado Ramagem, ele ressaltou muito essa atitude dos colegas dele, delegados da Polícia Federal, nesse movimento que eles fizeram. Na política, a criação de ambientes políticos, ondas políticas, sentimentos. Bom, e eu digo o seguinte, talvez imediatamente não haja uma medida imediata contra o Alexandre de Moraes. Mas quando você tem 131 delegados fazendo uma notícia-crime, apresentando uma notícia-crime, você tem um desembargador que opta por sair da judicatura para denunciar os arbítrios do Supremo. Quando você começa a ver um movimento, inclusive dentro de órgãos da imprensa e de um órgão internacional como o New York Times, você vê que está sendo criado esse ambiente político está refletindo uma inconformidade que há na sociedade. E essa inconformidade pode ter consequências daqui a pouco. Então, eu acho que o efeito pode não ser imediato, mas acho que isso não vai ficar por essa denúncia só. Porque veja o seguinte, se os 131 delegados tivessem feito um comunicado, bom, poderia passar, mas isso é uma notícia-crime, foi parar na PGR. O que é que a PGR vai fazer? A PGR vai apresentar essa queixa ao Supremo? Alguém pode dizer, bom, mas o Supremo vai abafar. Tudo bem, mas o Supremo vai ficar mais escancarado a conivência com as ilegalidades que estão sendo cometidas no país. A ação contra os empresários fez soar muitos sinais nos bastidores. Eu percebi isso em certos órgãos de imprensa, em certos comentaristas que nada têm de bolsonaristas, como se diz hoje em dia, de pessoas que não têm simpatia pelo presidente, mas o passo dado pelo Alexandre de Moraes, baseando-se numa simples notícia de jornal, portanto, qual é o lado fidedigno dessa informação?
depois de uma conversa privada, quando a conversa privada é uma coisa garantida pela Constituição que não pode ser violada. Isso fez soar certos sinais no Brasil. Por quê? Porque foram grandes empresários que foram atingidos e muita gente que é empresária do mesmo nível percebeu o seguinte: bom, espera aí, isto aqui assim, nós estamos no estado de arbítrio, que eu posso ter as minhas contas bloqueadas por causa do arbítrio desse senhor. Ora, essas empresas todas têm relações com empresas no exterior. Os negócios delas repercutem fora. Isso repercute claramente em investidores. Isso repercute em pessoas que apostam na Bolsa no Brasil. Então, quando Aspas era um blogueiro que era perseguido, a coisa era uma. Quando são empresários desse nível e nessa brutalidade, quando se descobre que tudo foi feito ao arrepio da lei, com base em notícias de jornal, desprezando a ação do Ministério Público, eu acho que soaram muitos alarmes, sim. E isso, é claro que essas pessoas têm influência em meios de comunicação. Não só elas, mas outras ligadas a ela. E isso me parece que levou a essa matéria sair. O Paulo Figueiredo ontem fazia um comentário que é mais ou menos nessa linha de que não se pode impunemente passar certos limites. Vejam que logo a seguir a perseguição aos empresários, mas logo a seguir o Alexandre de Moraes lançou aquela loucura de proibir a campanha do governo que falava do 7 de setembro como bicentenário da independência, falava das cores do Brasil, falava do heroísmo daqueles que estiveram e que fizeram o Brasil no passado, e ele fez um despacho completamente enlouquecido, falando que aquilo era uma ideologia e tal. E poucas horas depois ele teve que recuar. E veja que a matéria do New York Times fala principalmente do caso dos empresários. E a questão dos delegados da Polícia Federal fala principalmente da questão dos empresários. Eu acho que nós temos que levar isso em conta. Eu queria, como nós estamos a poucos dias das eleições, eu queria fazer aqui uma chamada de atenção, que é o seguinte. Ontem até escrevi isso no Twitter. Eu nunca vi na história do Brasil, e provavelmente nunca vi em nenhum lugar do mundo, um fenômeno de popularidade como esse que está ocorrendo no Brasil. Eu nunca vi. São multidões que estão nas ruas continuamente, todos os dias, em todos os lugares do Brasil. Seja em grandes cidades, seja em cidades do interior e pequenas. É um fenômeno nunca visto. Quer dizer, como é que esse fenômeno não é comentado pela mídia? Isso é uma inversão da realidade. Nós estamos, por exemplo, eu estava vendo agora imagens de Santos. Em Santos, como aqui em São Paulo, está chovendo torrencialmente. Está havendo uma super motociata em Santos. Ontem foi lá no Nordeste. Depois o seguinte, há um fenômeno que está ocorrendo no Nordeste que ninguém está prestando atenção. Muitas cidades do interior estão fazendo passeatas, carreatas, etc., sem a presença do Bolsonaro, em que as pessoas saem em multidões às ruas de verde e amarelo. Há algo que saiu completamente do controle das máquinas políticas, das máquinas midiáticas, etc. E isso é muito maior do que em 2018. Eu não sei se... Enfim, eu estou dizendo isso porque me parece criminoso o silêncio que está sendo feito sobre esse fenômeno. Mas foi muito bom o programa, gostei bastante.
e acho que nós estamos num momento crucial, né, aqui no Brasil. E temos que prestar atenção em todas as coisas. Só para relembrar um pouco, esse gesto da degola não é por nada, mas para mim me assustou.